Você, eu sintonizei na Rádio Glória Play. O app tá na Play Store, é só puxar e apertar o play. Eu já sintonizei no Poder Me. Para os Senhor, meus irmãos e ouvintes aqui da Rádio Glória Play, meu nome é Weberson Rodrigo e você está novamente na programação Alimento para a Sua Alma. Lembrando que estamos gravando aqui simultaneamente no YouTube, né? Você que não está seguindo nós no canal do YouTube, não está inscrito no nosso canal, você está perdendo 50% do nosso conteúdo. Ali no Instagram e no Facebook temos o Play News, que é a nossa página de notícias, né? Você pesquisa lá Play News no Instagram e Glória Play Music no Facebook. Você que não segue o nosso canal no YouTube, Glória Playcast, e nosso canal também, nossa página no TikTok, Glória Playcast também. Ali tem os podcasts, né? As pregações. Ali no Instagram a gente coloca uns vídeos curtos, né? Melhor dizendo, no TikTok. Colocamos ali uns vídeos curtos, ali uns cortes de nossas pregações e a bênção é grande. Agora no YouTube tem um vídeo completo, não só do nosso das pregações, dos podcasts, mas também do programa Alimento para a Alma. Este programa que está iniciando agora, né? A bênção é grande. Então você está na programação Alimento para a Alma. Você está aí, meu irmão, alimentando a sua carne, alimentando o seu corpo físico. Vamos também alimentar a sua alma, alimentar a sua mente, seu espírito e fortalecer sua fé mais uma vez e abençoar o resto da sua tarde, o resto do seu dia, em nome de Jesus Cristo. Eu trouxe aqui uma meditação no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 13 em diante. Eu quero trazer um tema interessante, que é o canhoto. Eu não vou falar daquela pessoa que escreve, né, de uma mão e da outra, mas um tema espiritual, porque o canhoto em Israel, naquela época ali, era visto de maneira diferente. E vamos meditar um pouquinho aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Um contexto aqui, em Juízes 13, fala o seguinte: e reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, ou seja, Jericó. Versículo 15 também, quero destacar esse versículo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Vamos lá, versículo 16. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, com um comprimento de 1 côvado, ou seja, uns 30 centímetros, uns 40 centímetros ali, aproximadamente. E cingiu-a por baixo das suas vestes e a sua coxa direita. Vamos lá. Vamos entender aqui o cenário que a gente está ingressado. Eude, a Bíblia vai destacar ele como um homem canhoto, né? Homem canhoto naquela época ali é como se praticamente eu dissesse que ele era um homem deficiente, porque o homem canhoto, a pessoa canhota, ela tem por opção, né, usar a mão esquerda, porque ela não tem aquela mesma destreza com a mão direita, assim como os destros são, né? Então, só que em Israel não era visto tipo assim, ele tem a opção de usar a mão esquerda. Em Israel era visto como se a mão direita dele fosse deficiente, né? Homem com a mão direita amarrada. Então não era uma coisa boa vista, né? Uma coisa que era bem vista. É uma coisa que era meio estranho. É como se visse uma pessoa que não tem uma mão, ou tem uma mão machucada ali, quebrada. Então ele é visto como uma pessoa deficiente e, por sua vez, não conseguia muito destaque naquela época. Só que os da tribo de Benjamim eram pessoas que tinham mais ou menos essa característica, né? Eram pessoas que gostavam, pessoas que utilizavam mais a mão esquerda do que
à direita. E note que eu li aqui no versículo 16 que Eude fez uma espada de uns 30, 40 centímetros e ele escondeu na coxa direita, ou seja, ele escondeu por dentro da roupa, mas do lado da coxa direita. O texto ele destaca aonde ele exatamente escondeu a espada. Por quê? Porque os canhotos, né, vamos lá, imagina, me empresta sua imaginação aqui agora. Imagina você ser um destro e vai sacar uma espada. Você vai sacar com a sua mão direita, vai pegar a espada do lado esquerdo e puxar. É um movimento simples, né? Agora, uma pessoa que é canhota, ela vai pegar a sua mão esquerda, que é a mão que ela tem mais habilidade, só que ela não vai puxar do lado esquerdo, ela vai pegar do lado direito para o esquerdo e assim sacar a sua espada. Como os guerreiros eles eram revistados ali, eles davam prioridade, né? Era comum revistar o lado direito, lado esquerdo, não o lado direito. Porque o lado direito, ninguém ia revistar o lado direito, porque ninguém utilizava a espada do lado direito, né? Ninguém usava a espada do lado direito, mas sim do esquerdo. Só que essa foi a, foi a atacada final, o desprezo, porque o canhoto não era muito visto, então eles desprezaram, eles subestimaram Eude. E Eude, sendo um homem canhoto, por sua vez, ao lugar que ele escondeu a espada é o lado direito, onde os destros, a maioria dos soldados, não utilizavam. Vamos lá. O desprezo. Por isso, os olhos daquela sociedade, o canhoto não era alguém que tinha preferência pela mão esquerda, mas alguém que possuía uma mão direita defeituosa ou incapacitada, né? Por exemplo, eu sou destro, minha mão esquerda, ela não tem a mesma habilidade do que minha mão direita. Eu não consigo escrever com a mão esquerda, eu não consigo fazer algumas coisas que eu faço bem com a mão direita. Só que o canhoto é o contrário. Ele vai usar a mão esquerda com mais habilidade do que a direita. Agora imagina um soldado ali, ele puxa a espada com a... Eles iam obrigar ele, não, é com a mão esquerda, é com a mão direita. Usa aí a sua mão direita. Só que a mão direita dele seria a minha esquerda, né? Seria uma mão boba, que não faz tudo o que a mão direita fazia. Então eles viam ali, não, o cara não consegue puxar uma espada. Só que a habilidade dele não estava na mão direita, estava na esquerda. Só que para nós hoje em dia isso é normal, só canhota. Só que naquela época, naquela sociedade, naquele meio ali social inserido, não era uma coisa muito bem vista. Era algo meio escandalizado, né, abominável. Vamos lá. Os soldados destros usavam a espada do lado direito, né, algo normal. Eude usou do lado esquerdo. Significado da mão direita lá na cultura de Israel. Na cultura do Antigo Oriente Médio, a mão direita representava honra, autoridade, poder, aliança legítima e a própria bênção de Deus. Se a mão direita representava honra, autoridade, aliança, poder, aliança com Deus, bênção de Deus, a mão esquerda significava totalmente ao contrário. Então imagina uma pessoa daquela cultura ali usar a mão esquerda como sua maior habilidade ali. Provavelmente ele esconderia essa habilidade, não, porque ele ia ser desprezado. Então Eude era uma pessoa que não era muito bem vista. E olha quem Deus levantou. Quando Deus levanta Eude, ele já pensa o seguinte: rapaz, eu vou usar esse rapaz, eu vou usar ele para um mistério, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a passagem e vemos o que aconteceu. A Bíblia vai nos relatar que quando Eude fez essa espada, ele foi e falar com o rei. Eles tiveram uma ideia, não vou entrar lá. Então ele teve uma ideia de levar um presente para o rei Eglon. O rei era bem gordo. Rei Eglon significa porco gordo, exatamente isso. Então era bem gordão. Então levar lá o presente para o rei. Chegou lá, ele com alguns convidados, né, algumas pessoas acompanhando Eude, e falou: rei, eu tenho uma palavra secreta para você, preciso te contar um mistério. Aí o rei falou: cala a boca, não fala nada. Ou seja, ele está curioso, mas não queria que ninguém soubesse. Então o rei levou Eude
para uma recâmara secreta, um lugar que era só dele, um spa ali, um lugar fechado ali, uma área de lazer, um lugar que ele ficava ali só ele mesmo, que era um espaço especialmente para ele. Então ninguém o acompanhou, nem um soldado, nem da parte de Ehud, nem da parte do rei Eglon. Por quê? Porque ele exatamente isso, ele subestimou Ehud. O cara é. Isso aí não me apresenta perigo algum. E quando o rei perguntou, qual que é a palavra que você tem para mim? É nessa hora que Eude pega, saca o punhal e crava. A Bíblia conta que a lâmina entrou para dentro ali da barriga do rei, juntamente com o cabo, entrou tudo para dentro, fechou a gordura e ficou lá. Eude nem tirou a espada. Então ela cravou ali e foi engolida ali pelo corpo de Eude, pelo corpo de Eglon, na verdade, porque ele era muito gordo. Então entrou lâmina com cabo e tudo. E aí na barriga dele ali, e ele caiu ali morto. E ele saiu pela porta dos fundos. Eude escapa pela porta dos fundos ali e tranca a porta. Ele trancou a sala e saiu pelos fundos. Os soldados disseram, não, certamente o rei está descansando, não vamos incomodar ele não. E passou um tempo grande, e eles viram que ele não abria a porta de jeito nenhum. Eles alarmaram e arrumaram a chave e abriu a porta. Chegou lá, viu o rei morto. E Ehud vai, toca a trombeta ali e chama o resto do povo e desce, guerreia, e Deus dá um grande livramento. E a Bíblia diz que quando Otiniel, que foi o juiz anterior, Otiniel foi um juiz anterior a Eude, e a terra descansou 40 anos. Otiniel, homem abençoado, destro, a terra descansou 40 anos. Mas o homem canhoto, no qual ninguém dava nada por ele, quando ele venceu os amalequitas ali, venceu com grande vitória o rei Eglon, a Bíblia diz que a terra descansou 80 anos. Vamos lá, agora eu quero trazer o dia de hoje. Muitas das vezes a gente se acha pequeno, desprezado, talvez a sua maior habilidade para uns não é grande coisa, né? Por exemplo, ali o jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão grande. Até alguém falou assim, mas 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para esse tanto de gente? Só que foi o pouco dele que Deus multiplicou. Muitas das vezes é a pouca habilidade que você tem que Deus vai te usar. Ah, mas eu não canto direito. Quem sabe Deus usa o seu canto ali, talvez nem sincronizado, mas Deus usa ali o seu canto para abençoar alguém. Então, Deus transformou o maior defeito de Eude. Eu não quero que você pense que canhoto é uma coisa ruim. Hoje em dia, na nossa cultura, não tem nada a ver. Mas na cultura de Israel, o canhoto era considerado alguém deficiente, era considerado alguém inapto para trabalhar no exército, era considerado alguém incapaz. Só que Deus transformou alguém nesse estado. A sociedade declarou ele incapaz, mas Deus levantou esse incapaz, levantou esse para uma grande obra, usou a incapacidade dele, entre aspas, e usou como maior habilidade. Ninguém esperava Eude, ninguém esperava que fosse um canhoto, ninguém esperava que um canhoto fosse fazer algo tão grande ali. E o canhoto, o desprezado, a pessoa que era afastada ali, ela feriu e matou o principal do exército inimigo. Então que Deus possa despertar em você uma grande habilidade, não desista de fazer a obra, que a sua incapacidade possa se tornar uma grande capacidade por Deus. Davi era o menor da sua casa, era pequeno, menor, desprezado, tanto que nem no exército ele estava, ele cuidava de ovelhas malhadas, ovelhas que talvez ninguém dava nada por elas, ovelhas que ninguém tinha ali um apreço ali muito por aquelas ovelhas. E ele sempre era levado para longe, para longe. Tanto que no dia que o profeta chegou, que era um dia de honra, que a família inteira estava reunida, ele estava lá longe no campo, cuidando das ovelhas. Quando um leão ele pega e estraçalha uma ovelha, ele vai e toma da boca dele a ovelha morta, mas ele não deixa o mal levar a ovelha, né? Então, interessante que a incapacidade ali
Muitos viam Davi um jovem incapacitado, só que Deus via um grande guerreiro. Então ele entra no campo de batalha e derrota o soldado mais forte do inimigo. Assim como o juiz Eude derrota o mais excelente, o rei dos Moabitas, dos Amalequitas, né? Derrota o rei dos Amalequitas ali. Assim também Davi derrota o mais excelente. Ou seja, é sempre foi alguém pequeno que derrotou algo grande. Então Deus tem grandes escolhas para fazer através da sua vida. Não importa a sua incapacidade, não importa se você não sabe ler direito, não importa se você não sabe escrever, não importa a sua incapacidade. Deus pode usar isso aí na maior habilidade. Eu já viu o Cleito Queiroz? Se você não conhece, é quase impossível, mas pesquisa lá, Cleito Queiroz. É um cantor evangélico, ele é cego de nascença. Ele recebeu o diagnóstico que ia ser morto ali com poucos meses de vida, com poucos dias de vida ali. Só que ele tá com mais de 30 anos de idade ali, numa carreira abençoada ali, toca violão, ele é cego de nascença e toca violão melhor do que quem enxerga muito bem. Ele toca violão, ou seja, a cegueira que ele tem fisicamente não atrapalhou Deus de usar ele poderosamente no canto, nos instrumentos, toca violão, ele é abençoado. Alguém que tem essa habilidade gigantesca, ele tem uma musicalidade incrível, ou seja, para uma pessoa comum seria algo impossível. Imagina uma pessoa que não enxerga, né? Então já é difícil para quem enxerga. Imagina quem não enxerga, seria impossível. Deus pegou a incapacidade dele e deu para ele em dobro. Até quem toca fica com inveja, fica assim, rapaz, como é que esse cara toca desse jeito? Então Deus vai transformar a sua fraqueza, vai transformar a sua incapacidade, vai transformar o seu pouquinho em muito, né? Deus vai multiplicar. O apóstolo Paulo fala algo que eu acho muito interessante. Ele fala assim, ó, por isso eu me alegro nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Ou seja, ele se alegrava porque ele era fraco, porque aí assim ele não conseguia por ele mesmo. Então o poder de Deus entrava nele e conseguia por ele. Ou seja, ele ficava feliz por ser fraco, porque aí Deus podia usar ele mais, porque aí ele era mais usado, mais ousado, porque ele era fraco. Aleluia. Ou seja, diga ao fraco, eu sou forte. Deus é maravilhoso. Vamos, eu sei que está sintonizado na rádio aqui conosco ainda. Vamos ouvir um louvor abençoado, que é A Escolha, de Sandra Pires, com a saudosa Fabiana Anastácio, aqui na rádio Glória Play. Aumenta o volume e sintoniza. Pai, são meus irmãos que estão no YouTube, Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Este foi mais um programa Alimento para a Alma. Não deixe de ouvir, assistir os próximos vídeos, em nome de Jesus. Entra no nosso aplicativo, vai lá na Play Store, digita lá Glória Play Music e baixe lá o nosso aplicativo da Rádio Glória Play e seja abençoado poderosamente, né? O nome completo é Welb Rádio Glória Play Music. Se entrou lá, digitou só Glória Play, já vai aparecer. Aí você saber certinho o nome, para você não perder ali o aplicativo de vista. Vai ser o primeiro ou o segundo, né? Depois dali da Google Play. Tá ali, baixa o seu aplicativo e ouça. São 24 horas de programação. Esse programa Alimento para a Alma vai no ar todo dia às 11 horas da manhã. Assim como chega, né, no YouTube, ele também cai aqui na Rádio Glória Play, né, simultaneamente. São de segunda a sexta. Então, segunda a sexta, às 11 horas da manhã, você tem um programa Alimento para a Alma aqui para a sua vida. Vai até ali para as 11h40, 11h30 ali, e que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, que a incapacidade, a fraqueza, o pouco que essa pessoa tem nunca mais possa atrapalhar a obra que o Senhor tem. Na verdade, que a incapacidade dele ou dela possa, Pai, ser a arma completa, a arma necessária para enfrentar e destruir as obras das trevas.
Deus santo e poderoso, aquele que parece que é pequeno, o que parece que não consegue, Pai, o menor da casa, se eu possa levantar ele para uma grande obra, para repreender um grande mal, em nome de Jesus Cristo. Eu sou Everson Rodrigo e você está no programa Alimento para a Alma, e assim encerramos mais um vídeo abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu sintonizei na Rádio Glória.